Salve, salve, galerinha. Aí, tudo tranquilo? Meu nome é Jonas e hoje nós vamos trabalhar aqui um conceito básico de fonologia, que é a primeira parte da gramática, ok? Então, preste bem atenção, saca só aqui lá no nosso esquemazinho. Então, uma definição básica, fonologia é a parte da gramática que vai estudar o fonema. Então, veja, o que é o fonema? É a menor unidade sonora distintiva da palavra. Importante, é uma unidade sonora, logo é algo auditivo, você vai precisar ouvir. Contrário da letra, que é a representação gráfica do fonema. Então veja bem, quem trabalha o fonema é a fonologia. Quem vai trabalhar a letra mais à frente é a ortografia. Orto, correto, grafia, escrita. Então a escrita correta. Então veja, qual é o primeiro problema que a gente vai observar na relação entre fonema e letra? É porque eles não são iguais, não há uma relação perfeita entre o fonema e a letra, tá certo? Então determinadas palavras, quando você vai pronunciar, você vai observar que o número de fonemas ele pode ser igual ao número de letras, o número de fonemas pode ser maior ou menor que o número de letras, tá certo? Então veja porque a relação não é perfeita e porque os problemas de ortografia na língua portuguesa são bastante complexos. Vamos dar um exemplo aqui. Você tem o fonema Z, tá certo? Na palavra 0, 01, o fonema é Z e a letra é Z. Então há uma correspondência entre o fonema e a letra. Mas quando eu digo mesa, por exemplo, o fonema é Z, mas a letra já é diferente, teria a letra S. Já na palavra êxito, eu já vou ter uma outra diferença, é o mesmo som, mas a grafia é diferente. Então aí surge o primeiro problema da grafia correta, da ortografia. Eu tenho um som grafado por 3 letras diferentes. Vejamos uma outra situação. Você tem o fonema che, aí é só o símbolo fonológico dele, né? Então o fonema che, de chave, cheque, xícara, por exemplo. Mas não existe a letra che. Não existe essa letra no nosso alfabeto, tá certo? Então eu tenho agora um som que não tem uma letra correspondente. Terceiro caso. Você tem agora a letra H. O nome da letra, a letra H. Ó, mas não tem o som. Então, vamos lá, repetir. Por que a ortografia é tão complicada? Eu tenho som grafado com letras diferentes. Eu tenho som que não tem letra. Eu tenho letra que não tem som. Então, as dificuldades ortográficas na língua portuguesa, elas são complexas devido a esse problema. Então, veja só. Quando é que o número de fonemas será igual ao número de letras? Então, se eu pronuncio a palavra alunos, você vai ouvir aí 6 fonemas e vai visualizar 6 letras. Então, o número de fonemas é igual ao número de letras. Já quando eu digo chave, vai aparecer o som che aqui, ó. Mas aí não tem a letra che. Uma das possibilidades é usar o que nós chamamos de dígrafo. Grafia, letras. O que é um dígrafo? São 2 letras para representar um fonema. Então, o fonema che aqui, né? Eu fui grafá-lo com 2 letras. Tá certo? Então, che, o fonema, aí eu tenho 2 letras para esse som. Então, aí a gente tem um dígrafo. Se você observar na palavra tempo, nós vamos ter também uma ocorrência. Eu vou juntar o E e o M para nasalizar o E. Tá certo? Juntei 2 letras
para pronunciar esse em, esse fonema nasal. Então, o que é que ocorreu no primeiro caso? Veja, chave, eu tenho 5 letras, mas eu só ouço 4 fonemas. X-A-V-E. Tempo, eu tenho 5 letras, mas eu só ouço 4 fonemas. Tá certo? O T, o E, o P e o O. Então, por que essa diferença aí no número de fonemas e de letras? Devido a um dígrafo. Juntei 2 letras para representar uma consoante. Um dígrafo consonantal, tão conhecido. CH, LH, NH, RR, SS, né? SC cedilha, XC, SCQU e GU. Tradicionais, a gente vai memorizando ao longo do processo. Já aqui na palavra tempo, eu tenho 2 letras, mas agora eu pronuncio o som de uma vogal nasal. Então aí eu tenho um dígrafo vocálico. Então os dígrafos vocálicos são quando nós obtemos as vogais nasais com o uso do M ou do N. Então an, en, in, on e um. Como é que é isso? A M, tampa. A N, tanto. Tempo, tento. Limpo, lindo, bom, bonde, né? Então, boom, você diz o álbum, né? Quando eu digo mundo. Então, as vogais nasais, elas são obtidas com o auxílio do M ou do N. Então, aí a gente vai ter a situação que o número de fonemas é menor que o número de letras. Agora, observe outro caso interessante. Vou colocar aqui os fonemas entre barras, ó. Ao pronunciar essa palavra, você vai ouvir o quê? Táxi. Mas na hora de grafar, você vai ver que estes 2 sons, o Q, o K como queira, e o C, táxi, você não vai visualizar 2 letras. Você vai visualizar apenas uma, o X, representando 2 fonemas. É aí onde a gente tem um fenômeno chamado de dífono. Di, 2, fono, sons. O que é um dífono? É a representação de 2 fonemas por uma só letra. O oposto do dígrafo. Então, na palavra táxi, na grafia da palavra táxi, a gente vai observar que o número de fonemas, agora ele se torna maior que o número de letras. Tá certo? Tendo em vista que a letra X equivale a 2 fonemas. Tranquilo até aí? Legal? Então, o que é que vai acontecer aqui numa prova futura, que você vê uma prova de concurso, seja ele qual for, uma questão básica, é pedir o número de fonemas de uma determinada palavra. Então, se você pega uma palavra como, vamos botar aqui, digamos que pedisse a vocês para dizer o número de fonemas de cada uma dessas 3 palavras. O que normalmente o aluno faz? Ele vai contar nos dedos ou ele vai riscar em cima de cada letra para um som correspondente. Mas aqui nós temos, tá certo? Uma formulazinha bem legal para você. Veja bem, quando pedir o número de fonemas de uma palavra, você vai usar a seguinte fórmula. F é igual a L menos D mais 1. Jonas, isso agora é matemática? Saiu da língua portuguesa para matemática? Não, garotada, preste bem atenção. Vamos ler aqui, ó. O número de fonemas de uma palavra é igual ao número de letras menos o número de dígrafos, se houver, mais um caso apareça o X com som de KS. Vamos na prática. F é igual a 2, 4, 6, 7 letras. L menos D. Quantos dígrafos tem? 1. 7 menos 1.
A letra X, agora cuidado, aí é o problema, porque muitas vezes na fala você pronuncia do jeito que não é o que está de acordo com a norma. Então, a letra X aqui, por exemplo, ela tem som de C. É sintaxe. Muito embora você vai dizer, mas Jonas, eu escuto o pessoal pronunciando sintaxe, está errado. Não, ninguém fala errado. Então, mais à frente a gente vai discutir isso, é um preconceito linguístico, mas a pronúncia correta, adequada ao padrão culto é sintaxe. Então não entrou mais um. Por quê? Porque não tem o X com som de KS. Logo, F será igual a 6. Eu tenho 7 letras, mas só tenho 6 fonemas. Vamos ver na segunda palavra. F é igual. Aí você vai contar 2, 4, 6, 8, 10 letras. Menos quantos dígrafos? 1. Ah, de novo X. Vamos colocar mais um? Vamos ver a pronúncia? Intoxi. O X aí tem som de KS, galera. Então não é intoxicado. A palavra é tóxico. Então, intoxicado. Tá certo? Então agora eu vou acrescentar mais um. L menos D mais um. Então, 10 menos 1 mais 1. O número de fonemas aí é igual ao número de letras. Tranquilo até aí? Beleza? Vamos ver a terceira. F é igual 2, 4, 6, 8, 10 letras. Menos dígrafos. Existe aqui algum dígrafo? Não existe. Mas, Jonas, e esse N aí? Deu um IN aqui, um IN aqui, por que aqui não é? Perceba, N está seguido de consoante, N está seguido de consoante, mas o N aqui vem seguido de uma vogal. Então, a letra M e a letra N, quando vierem seguidas de vogais, elas não formarão dígrafos. Portanto, não vai ter menos aqui. Um outro problema que pode surgir, e agora o X novamente. E a pronúncia dele? Aí a pronúncia aqui é dizer. Tá certo? Então, inexorável. Então não entra mais um. Tá certo? Só para vocês terem uma ideia, repetindo o que estava lá, ó, letra é X, o som é C. Letra X, som de KS. Letra X, som de Z. A relação aí. Gostaram da dica? Boa! Se quiserem ver mais exercícios, praticar, dá uma olhada aí no link, nós teremos uma lista de exercícios à disposição de vocês. Beleza, galerinha? Até a próxima!